A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Mais uma vez estamos aqui para trazer até você mais um capítulo do livro que estamos usando como base de estudo, Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando. Eu sei que muitos estarão assistindo também depois, mas o objetivo mesmo é para edificação de todos em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado, mais uma vez estarmos aqui. Hoje é dia 15 de junho de 2020, 15 de junho de 2020. Até gostaria de saber se está chegando bem até você. Estamos aqui agora, em nome de Jesus, só vou confirmar como está saindo o som, em nome de Jesus, para nós iniciarmos. Aparentemente está tudo ok. Então nós vamos agora iniciar mais um capítulo. Lembrando, são 40 capítulos. Nós estamos agora no 19º capítulo. Então vamos falar aí sobre uma vida com propósito. Autor Rick Warren. Você não está aqui por um acaso. Propósito número 1. Nós falamos então nesse propósito número 1, 14 capítulos que você pode estar acessando no nosso site www.igrejabatistaeolan.com.br www.igrejabatistaeolan.com.br. Lá você vai ter todas as nossas lives, tanto da Vida com Propósito, como também da oração das 18h10 até as 18h30 e os nossos cultos de quinta e domingo. Então nós agora já começamos a falar o propósito 2, que vai do capítulo 15 até o capítulo 19 que estamos falando, e ele vai até nós temos aí 40 capítulos. Então no 15º capítulo nós falamos: você foi formado para fazer parte da família de Deus. 16º, o que realmente importa. O 17º, um lugar a qual pertencer. O 18º, tendo uma vida em comum. E agora o 19º, cultivando a comunidade. Então vamos lá. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente darem conta da árdua tarefa de se relacionarem bens uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Então vou repetir, Tiago 3,18. Ele fala assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, dentro do propósito de Deus que Ele nos fez como família, o que realmente importa, o lugar a qual pertencer e tendo uma vida em comum, nós temos aí também essa necessidade de vivermos em comunidade. E aí é importante a gente entender que essa comunidade precisa ser saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute dos seus resultados. Eles se dedicam ao ensino dos apóstolos. Eles quem? Aqueles que estão vivendo em comunidade, ou seja, vivendo em pequeno grupo ou até mesmo numa igreja pequena. É claro que uma igreja grande, ela não dá conta, talvez, de viver essa comunidade num todo. Por isso que algumas optam pelo trabalho de célula, pelo trabalho muitas vezes de um grupo familiar, ou através de um trabalho menor, que isso consegue atingir a todos. Então, a vida em comum, a refeição comunitária, por isso que eu falo, uma igreja grande, ela já não consegue ter essa vida em comum. Uma refeição comunitária já não dá, tudo fica bem maior. E mesmo as orações, mas num trabalho pequeno, numa célula, num grupo familiar, num pequeno grupo, numa igreja pequena, isso consegue se fazer. E isso é importante para o crescimento da igreja e fortalecimento. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso só conseguia por quê? Porque eles tinham ali um pequeno grupo. E isso eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, também na comunhão,
ok? E no partir do pão e nas orações. Comunidade exige comprometimento. Então, para que eu faça parte de uma comunidade, eu preciso entender que eu preciso me comprometer com essa comunidade. E somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os irmãos. Aquela unidade, aquele trabalho de estarmos juntos, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Mas ele processa isso através das escolhas e compromisso que fazemos. E Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. Isso lá em Efésios 4:3. Então, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, para que haja esse comprometimento, eu preciso entender que eu dependo do Espírito Santo para trabalhar isso dentro, né, da comunidade, quando há espaço para o Espírito Santo, e ao mesmo tempo nosso próprio esforço de continuarmos unidos. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Então, é claro, Deus é amor. E nessa visão que Deus é amor, é necessário então entendermos que é necessário para acontecer uma comunidade comprometida, ela precisa do poder de Deus e ao mesmo tempo do esforço de cada um de nós para que isso aconteça. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos, ou seja, ruins. Então, carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Então, lembrando que a igreja é igual a um pronto-socorro. Vem gente de todo quanto é tipo. E muitas vezes chega na igreja, muitas vezes cheio de problemas, cheio de dificuldade, enfermas espiritualmente, enfermas também do corpo e emocionalmente. E muitas delas nunca tiveram um relacionamento na sua casa, na sua família, nunca tiveram um amor verdadeiro vindo dos seus pais, dos seus parentes. E ela então não recebeu amor, ela não tem como transmitir esse amor. Então é um desafio. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar com outras pessoas na família de Deus. Aí cabe a nós, a liderança, ensinar essas pessoas como deve sim ser lidar com outras pessoas e sabendo que ela agora faz parte da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo escreveu: escrevo-lhe estas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Esta família é a igreja. Então, lembrando que nós temos a nossa família, essa família terrena, que ela é limitada. Nós vamos viver nessa questão de família aqui, no máximo 100 anos, no máximo. Mas a família de Deus, que é a família que Deus projetou, que Deus tem um projeto, que nós fazemos parte dela através de Jesus, ela é para a eternidade. Então é importante a gente entender que Paulo está dizendo, 1 Timóteo 3, 14 e 15, escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, isso Paulo falando a Timóteo, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, o qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Então Paulo está dizendo que a igreja do Deus vivo, ok? Como que a gente deve proceder na casa de Deus. Então, lembrando que a casa de Deus aí está se falando da comunidade que exige comprometimento. Então, aquela ideia de eu viver sozinho não está na vontade de Deus. Uma andorinha sozinha não faz verão, é o que a gente ouviu sempre falar. E, ao mesmo tempo, não dá para você viver isoladamente. É igual aquela fogueira que você pega o graveto e tira fora da fogueira, a tendência é apagar-se. Então, Deus não fez a cada um de nós para vivermos isolados, não é esse o projeto de Deus. Porque a tendência é esfriarmos.
é muitas vezes desviarmos da vontade de Deus. E quando a gente prefere ficar longe daqueles que realmente o Senhor quer que nós nos aproximamos, que é a comunidade, muitas vezes nós estamos deixando e não permitindo que Deus trabalhe em nosso caráter. Porque é ali, naquela igreja, onde há as pessoas, que vai forjar sim o nosso caráter. Até mesmo a humildade, a perseverança, o amor. Porque você viver sozinho é fácil você, sabe, dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e tá bom desse jeito. Mas eu quero ver lá no meio da situação, onde você vai encontrar um monte de situações, se realmente o seu caráter vai continuar sendo firme. E isso é o objetivo de nós sermos a igreja e estarmos nessa comunidade com comprometimento. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, com uma comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, numa classe da Escola Bíblica Dominical, ou na igreja também, muitas vezes igreja pequena, que nem a Igreja Batista, ela é uma igreja pequena, ela consegue ainda se identificar, né, por ser uma igreja pequena, ter poucas pessoas, então a gente consegue ainda fazer um trabalho que dá para todos estarem juntos, ao mesmo tempo dá para saber quem faltou, quem não faltou, quem está presente, quem não está, entendeu? Ajudar aqueles, né, que estão ali. Por quê? Por ser uma igreja ainda pequena. Já uma igreja grande, ela consegue fazer desde que haja núcleos dentro dela, e aí muitos optam pela célula, volto a repetir, pelo grupo familiar, um grupo pequeno. Então, aqui será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos quando nós optamos por essa comunidade que existe um comprometimento. Formar uma comunidade exige também sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, porque muitas pessoas, elas optam, muitas vezes, dizer, olha, eu não consigo levar desaforo para casa. Eu vou e falo o que tem que falar e acabou. Não importa o que aconteça. Mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com alguma prática pecaminosa, e essa não é a atitude de um amor a ser tomada. Então, para você viver em comunidade, exige a sinceridade. E essa sinceridade, quando eu vejo alguém pecando, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, é mais fácil eu optar em ficar calado, porque eu não vou mexer, porque senão, de repente, vai zangar, aquela coisa, né? Vai, muitas vezes, trazer um desgaste. Aí tem pessoas que preferem deixar do jeito que está. Só que, biblicamente, nós temos sim o papel de, como comunidade, de ajudar o outro, de corrigir o outro, mas em amor. Essa é a diferença. Então, poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhe a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Então, falar a verdade, muitas vezes, não é fácil, e mesmo que essa verdade vai machucar. Então, continue em caminhos de autodestruição. Nós, frequentemente, sabemos que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer sim ou não. Talvez a gente sabe que alguma pessoa está caminhando erradamente, mas a gente fica com temor de chamar atenção, principalmente nós que somos líderes. Não é fácil, a gente pisa em casca de ovos, porque muitas vezes você falar a verdade, muitas vezes você não consegue expressar a forma correta, e aí as pessoas vão entender de uma maneira que você está se intrometendo, ou até mesmo que você não tem esse direito. E muitas vezes tem líderes que optam então a ficar calados, porque vai acabar sobrando para ele. Mas essa não é a atitude da comunidade. Por quê? Se eu vivo em comunidade, eu tenho que ser sincero, eu tenho que trazer à pessoa os seus erros e como ela deve realmente se comportar, ainda que eu não vou agradar a todos. Nem Jesus agradou. Então isso se torna um pouco difícil.
Mas voltando aqui, muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio do grupo, enquanto a vida de um membro desmorona. Então, de repente, a gente está vendo que um membro ali da comunidade está desmoronando, está fazendo a coisa errada, está indo para o caminho que não deve, mas a gente, para não, muitas vezes, mexer um vespeiro, que muitas vezes pode ser um vespeiro, a gente deixa como está. Só que aquela pessoa está indo de mal a pior. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor. Olha o que diz aqui Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então eu, como corpo de Cristo e vivendo em comunidade, com a minha sinceridade, eu devo sim trazer uma palavra de correção, até mesmo de exortação para aquela pessoa, mas isso sendo feito em amor. Que a pessoa entenda que eu estou fazendo aquilo lá porque eu a amo, não porque eu quero vê-la sendo destruída. E quando você faz com amor, com certeza, ainda que a pessoa talvez não entenda no primeiro momento, depois lá na frente ela vai saber que você tentou ajudar. Porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios 24, 26. O que responde com palavras retas, beija os lábios. Então, o que a gente aprende aqui? Que a resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira. Quando eu falo a pessoa e eu sou sincero naquilo que eu estou falando, em amor, a pessoa vai perceber que ali é uma amizade verdadeira. Algumas vezes isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6, 1 e 2. Então, a mim que estou vivendo uma comunidade nessa sinceridade, muitas vezes eu vou ver alguém que está no vício, alguém que está na prostituição, alguém que está indo no caminho errado, e eu, então, por causa dessa sinceridade em amor, eu devo sim, a Bíblia fala, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo em mansidão, trazê-lo e entender que o caminho que ele está trilhando é um caminho perigoso. Aqui na versão original de Gálatas 6, 1 e 2, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não seja tentado. Levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, eu tenho que chamar em mansidão, porque eu também posso errar. Se não for naquele pecado, pode ser em outro tipo de pecado. Então eu tenho que saber porque, de alguma forma, eu tenho que estar debaixo desse amor, dessa graça, porque a graça de Deus é sobre a minha vida. E eu preciso estar atento a isso. Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receio de conflitos, aquilo que eu falei. Eu não vou falar porque a pessoa não vai gostar, vai criar uma situação, e realmente cria, tem situações que você vai criar. Todas as vezes que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta a fim de preservar uma falsa sensação de paz. Então é melhor encobrir, deixar do jeito que está, porque vai ter paz, né? Não vai ter problema. O Senhor, panos quentes, né? Aquela coisa, vou colocar uns panos quentes. Intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração dissimulada, porque estão vendo o erro, estão vendo o pecado, mas ninguém toma posição, e ali vive uma comunidade enferma. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. E isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce o que? A fofoca. Então, quando não há a sinceridade no meio da comunidade, infelizmente vai se criar a fofoca. A solução de Paulo era direta: chega de mentiras, chega de fingimento. Fale a verdade ao seu próximo,
Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. Efésios 4:3. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na sua igreja, depende da franqueza. Então, volto a repetir. A verdadeira comunhão, porque isso acontece no casamento, acontece também na amizade, independente da igreja, na amizade, e principalmente na igreja. Só depende dela permanecer se houver uma franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade, em qualquer relacionamento. Então, quando você vai confrontar com sinceridade e em amor, aquele conflito que aparentemente está sendo um conflito que você vai questionar, porque você vai apontar o dedo ali e vai tentar ajudar, nada mais é do que uma travessia para a intimidade da pessoa, claro, porque ela está de uma maneira agindo erradamente. Em qualquer relacionamento, até que vocês se importem o suficiente para confrontar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais ficarão íntimos um dos outros. Ou seja, se você faz isso em amor, essa amizade ela vai sendo crescente. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade uns com os outros, ao enfrentar e resolver nossas diferenças. A Bíblia nos diz, no final as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. Aquela pessoa que você muitas vezes está te bajulando demais, é bom? Só que muitas vezes aquela bajulação nem sempre é benéfica. Porque a bajulação ela vai te levar muitas vezes a você continuar até mesmo errando. Mas aquela amizade que ela vem, é claro que tem o carinho, tem o respeito e muitas vezes tem o apontar o dedo e até mesmo a correção, ela é abençoadora. Por quê? Porque muitas vezes é dessa forma que você vai enxergar que você está errado ou o caminho que você deve trilhar. É claro que você vai ter que analisar bem as pessoas que você está andando e essas amizades, porque mesmo dentro da igreja tem lobos vestidos de cordeiro. Então você vai ter que saber discernir realmente aquele que você pode contar e confiar. Se o que realmente a pessoa está confrontando e falando vem de Deus. E nada mais do que você está buscando em Deus para saber discernir tudo isso. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, como eu disse, tem que ser com franqueza. Voltando aqui, quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade com os outros, ao enfrentar e resolver nossas diferenças. A Bíblia nos diz, no final as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. Provérbios 28 e 23. O que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, aquela pessoa que muitas vezes ela repreende quando há o erro, quando há a coisa errada, ok? Então, que a pessoa vai e repreende, ela vai entender que ela vai fazer mais favor do que aquela pessoa que fica lisonjeando, ou seja, fazendo a bajulação com a língua. Franqueza não é uma licença para dizer o que quer, onde quiser e sempre que quiser. Então eu posso ser sincero, ser franco, mas também eu não posso usar essa franqueza para machucar os outros, entendeu? Eu tenho que saber a hora que eu vou falar, entendeu? O momento certo, é mais ou menos isso que eu tenho que pensar. Não é grosseria. Você chegar e esculachar a pessoa. Não, eu tenho que saber a hora certa, o momento certo para a correção. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer toda coisa. Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito há tempo e juízo. Portanto, a miséria do homem pesa sobre ele. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Se eu for usar uma palavra que eu não pensei, e realmente não foi
muitas vezes usada aí, né, com o objetivo da sinceridade em amor, eu vou trazer feridas no coração da pessoa e não uma correção necessária, ok? Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como carinhosos membros da mesma família. Não repreenda asperadamente o homem idoso, mas exorte como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como as irmãs. Está lá em 1 Timóteo 5, 1 e 2. Ó. Não repreenda asperadamente a um velho, mas admoesta como um pai. Então você tem que chamar, se é uma pessoa de idade, você vai chamar ele como se estivesse falando com o teu pai. Ao mesmo tempo, se é um moço, você vai chamar a atenção dele como se fosse o seu irmão. As mulheres idosas, você vai chamar a atenção dela, porque elas podem errar, como fosse a sua mãe. E as moças como as irmãs, com toda a pureza. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Então, existem comunidades, talvez você até fez parte de alguma delas, que foram destruídas por causa dessa falta de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Corinto pelo seu código de silêncio passível. Lá no princípio, a igreja optou por um código de silêncio passivo, ok? Até para continuar com aquele ar de paz. Mas havia coisa errada ali. Ao permitir a imoralidade em sua comunidade, visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, ele disse: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que isso vá embora por si mesmo. Então exponha a situação e lidem com ela, é necessário. Melhor a desolação e o constrangimento do que a condenação, e eu creio que isso também é dentro do trabalho, isso é dentro da família, entendeu? Nós temos que trabalhar em cima disso. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo menos pequeno. Não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo. Quando um dos seus companheiros cristãos é promíscuo ou delinquente, é impertinente com Deus ou indelicado com os amigos, quando se embebeda ou se torna ganancioso e voraz, vocês não podem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não. Você deve, como cristão, em amor, você tem que ir até a pessoa e, em amor, repreendê-lo, tem que ajudá-lo, entendeu? É isso que deve ser feito. Sou responsável pelos que fazem, pelo que fazem os de fora, mas não teríamos alguma responsabilidade por aqueles que dentro de nossa comunidade, aquela coisa, aqueles que estão fazendo lá fora, eu não tenho responsabilidade, mas aqueles que estão fazendo dentro da comunidade, aí eu tenho, porque olhares das pessoas ali fora estão olhando. Então basta um tomate podre para estragar toda a caixa de tomate, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 12. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade, lembra da palavra sinceridade? E da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Olha Paulo dizendo a Coríntios. Olha, vocês não se comuniquem. Aqueles que estão vivendo na prostituição e não querem abandonar, se dizendo cristãos, entendeu? Vocês nem sequer se comuniquem. Com isso, não me referi à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos. Quer dizer, o mundo, nós vamos ter pessoas que prostituem, que estão no vício, mas é um mundão, entendeu? Lá tudo aceita. Então lá você não vai deixar de se comunicar com aquelas pessoas, não é verdade? Porque não tem como você sair do mundo. Mas ele está dizendo em relação àquela pessoa que se diz cristã, que conhece a palavra e está vivendo essa vida errada. Entendeu? Nós, como verdadeiros cristãos, estamos vivendo em comunidade, nós temos sim o direito, em amor, volto a repetir, em amor, para corrigi-los.
Por isso ele fala assim, com isso não me referi à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ok? Ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais, Paulo está dizendo. Olha, se esse cristão, que se diz cristão, está vivendo uma vida de devassidão, avarento, né, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, que você nem coma com ele. Paulo que estava dizendo. Porque importa julgar os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão de dentro. Então ele fala assim, pois que me importa julgar os que estão de fora? Eu não posso julgar os de fora. Eles não conhecem a verdade ainda. Eles não conhecem, estão vivendo ainda o tempo da ignorância. Mas no momento que eu conheço a palavra, não tem mais como dizer, eu não sei que isso é errado. Então a gente tem que estar atento. Então formar uma comunidade exige também humildade. Então, como eu estava dizendo, formar uma comunidade precisa comprometimento, sinceridade, e agora para formar uma comunidade exige humildade. E isso é o propósito de Deus. Deus quer que vivamos em comunidade. Esse é o propósito. A presunção, o orgulho, convencimento, e orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade ergue pontes. Quando eu sou humilde, eu consigo fazer ponte. O orgulho me separa. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia diz, sejam todos humildes uns com os outros. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim, semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade um para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Então, se dentro da comunidade, se eu quero ter ali uma postura, essa postura seja a humildade. O resto do último versículo diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como eu disse, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, os mais moços, E aí no finalzinho fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter que crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. Então, quando eu chego diante de Deus e digo, Senhor, eu preciso dessa graça, eu preciso do Senhor, eu estou sendo humilde. Aí ele fala ainda aqui, essa é uma maneira tola e aqui precisamos dela. A Bíblia diz que no momento que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. No momento que eu sou arrogante, eu não quero a correção, não quero mudar, eu me torno, então, arrogante. E aí eu vivo em oposição a Deus, eu não quero obedecer à voz de Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo a sua fraqueza. Então, lembrando que eu posso desenvolver essa humildade como? De várias maneiras. Primeiramente, reconhecendo que a minha fraqueza. Sendo paciente com a fraqueza dos outros, porque os outros também têm as fraquezas. Estando aberto para a admoestação, ou seja, para a correção até mesmo dos outros para comigo. E pondo os outros em evidência, até mesmo que vocês diminuam e que eles cresçam. Paulo orientou, tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha Romanos 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes.
não sejais sábios aos vossos olhos. Os cristãos em Filipos, ele escreveu: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, isso é viver em comunidade. É a humildade desse companheirismo, dessa questão, né, de estarmos também olhando o interesse do outro, ajudando o outro. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por contenda, eu não posso fazer nada por contenda, por briga, nem por vanglória, nem para querer me mostrar, mas com humildade. Essa é a vontade de Deus, fazer com humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, ou seja, me importando também com a necessidade do outro. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si. Então você acaba pensando mais nos outros do que em você mesmo. Muitas vezes você deixa de comer, você deixa até mesmo de se vestir como gostaria, deixa de fazer algumas coisas que seria para o seu bem-estar, pensando no outro. Formar uma comunidade também exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças, porque numa comunidade vai ter muitas diferenças. E somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Será que dentro da comunidade, da igreja, ou mesmo da sua família, no seu trabalho, não tem pessoas ali que vão te irritar? Com certeza, isso não tem como você escapar. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrade aos outros e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. Lá em Romanos 15, 2. Portanto, cada um de vós agrade o seu próximo, visando o que é bom para edificação. Paulo disse a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Tito 3:2. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Esse é o objetivo da viver em comunidade, principalmente em cortesia. Em toda a igreja e em todo pequeno grupo, há sempre pelo menos uma pessoa difícil. Sim ou não? Então, dentro da igreja, você vai encontrar alguém que é difícil. Lá na sua casa, na sua família, você vai encontrar, vamos dizer assim, aquela ovelha negra, não é verdade? Sempre vai ter, não tem como. No seu trabalho, e normalmente mais do que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais. Então, como é que eu vou conseguir me relacionar e lidar com elas? Sabendo que elas também têm carências emocionais. Elas têm inseguranças também profundas, maneirismo, ou seja, conservadorismo, irritantes e escassas habilidades sociais. Você deve chamá-las de pessoas NTE, necessária tolerância extra. Preciso ter um pouco mais de tolerância do que o normal. Deus pôs essas pessoas em nosso meio. Você sabia disso? Ah, pastor, não pode ser Deus que colocou essa pessoa no meu caminho para me irritar, entendeu? Tirar do sério. Deus colocou para quê? Tanto para benefício delas, quanto também para o nosso. Elas são a oportunidade para crescermos em um teste para a comunhão. Então Deus está usando elas para que a gente cresça em um teste até mesmo para a comunhão. É aquilo que eu falei, você viver sozinho, isolado, é muito fácil você dizer cristão. Mas vamos ver agora você viver em comunidade. Ali você vai mostrar, entendeu? A sua cara, o seu caráter. Então é ali que você vai saber como que você está nessa dimensão do seu cristianismo. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-se com dignidade? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, bonito ou talentoso, entendeu? Lá dentro da família, não se baseia, aquele lá é mais esperto, aquele lá é mais bonito ou talentoso. Baseia-se no fato de pertencermos uns aos outros.
Ou seja, defendemos e protegemos a família. É assim que nós trabalhamos na família terrena, entendeu? Nós defendemos, protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco pateta, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Romanos 12:10. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A verdade é que todos temos excentricidades e traços de temperamento irritantes. Não tem jeito, todos nós temos. E ele fala assim: mas comunidade não tem nada que ver com compatibilidade. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Então, para que a gente consiga ter uma boa comunhão um com os outros, é o nosso relacionamento com Deus. A base principal é como está o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente consegue se relacionar com Deus, a gente consegue se relacionar também com os irmãos. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Se você vê essas pessoas que te irritam, essas pessoas que muitas vezes são pessoas que muitas vezes elas criam situações, se você pegar o histórico dela, se você descobrir, né, de onde que elas vêm, quando você souber por que coisas elas passaram lá no passado, certamente você vai conseguir ser mais compreensivo. Se você pegar o histórico dela, você vai ver que há situações ali que você não entendia. Em vez de pensar na distância que elas ainda têm a percorrer, pense na distância que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade se forma quando pessoas sabem que é seguro partilhar seus medos e as suas dúvidas sem serem julgadas. Então é claro que nessa comunidade a cortesia, a amizade, ela só vai ser crescente no momento que a pessoa que vai compartilhar os seus medos, as suas dúvidas, ela vai saber que não vai ser julgada, não vai apontar o dedo, mas vai ter pessoas que irão ajudá-la, vai estender as mãos. E como eu disse, muitas vezes conheça o histórico. Eu confesso a vocês que dentro de várias situações que a gente já teve, né, principalmente na vida do cristianismo, eu tinha uma dificuldade de um relacionamento com meu pai, ainda que ele era uma pessoa, né, trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que né, para cuidar da família não era fácil, mas passou uma fase da vida dele que ele se enveredou um pouco para a bebida e ao mesmo tempo muitas vezes brigava em casa com a minha mãe, aquela coisa, né, o que tinha em casa, o que muitas vezes quebrava, e a gente viveu uma infância meio conturbada. E com isso eu fui crescendo, mas ao mesmo tempo o amor dele para com a gente tinha ali tal a sua maneira de ser, mas a gente parecia um pouco fria. E até mesmo quando, depois da conversão, lembrando que isso me trazia um certo peso de relacionamento com o meu pai, né, por causa dessa dificuldade dele de se relacionar conosco. Mas um dia orando e dar para Deus a me ajudar, até mesmo a lidar com tudo isso, Deus falou ao meu coração: mas você sabe por que ele não conseguiu talvez dar o amor que você tanto talvez almejava da sua dimensão? Aí Deus começou a ministrar no meu coração. E uma das coisas que Deus falou comigo foi o seguinte: olha para o passado dele. Porque quando eu vou olhar para o passado do meu pai, eu percebo que o pai dele morreu quando ele tinha 4 anos. Então, praticamente, ele nunca teve um amor de um pai. Então, ele nunca recebeu isto. Então, agora, como é que eu vou cobrar dele algo que ele nunca recebeu? Então, naquele momento, eu consegui, então, administrar e perdoar aquele sentimento que tinha no meu coração em saber que talvez o meu pai tinha essa dificuldade. Por quê? Porque eu fui olhar para o histórico dele. E eu compreendi como que eu vou cobrar se realmente ele não tinha. Então, é mais ou menos isso. Se você for pegar essas pessoas
que muitas vezes te irritam, até mesmo tem algum problema, se você for pegar o histórico dela, você vai ver que tem um monte de problema. E aí, como que eu vou cobrar dela, muitas vezes, uma coisa que eu sei que também eu não daria condições de estar lidando com isso. Então é mais ou menos isso que a gente vai trabalhando. Formar uma comunidade exige também sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Então, a comunidade que ela vai crescendo edificada, com a estrutura maravilhosa, é aonde ela está, não tem, ali você pode encontrar o quê? O sigilo, ok? E esse sigilo confiável. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou irmã peca, jamais. E sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. Né? Quando nós formos comunicar e estar trabalhando isso no grupo, é para ficar ali, não é para ser, né, exposto. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. Entendeu? Nós temos que lidar. Muitas igrejas e até famílias são destruídas por causa da fofoca. E a fofoca Deus detesta. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada como pedido de oração. Você já viu aquela pessoa que muitas vezes, eu queria pedir a oração pelo fulano, e aí conta o problema do fulano como se fosse um pedido de oração. Então nós temos que tomar cuidado. Deus diz, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos, ok? Então, aquele que está falando mal do outro está separando os maiores amigos. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha as contendas e o difamador separa amigos íntimos. Ok? Então, aquele difamador, ele cria contenda, cria briga. Né? Não é bom, não. Se você realmente está se deparando com alguém que vem não com amor, mas para criar contenda, briga, fofoca, né? Corrija essa pessoa, se for o caso, até se afaste, porque senão ela vai falar de você também. Entendeu? Se você realmente pensa que ela está vindo falar mal da outra pessoa para você, com certeza, se ela está falando mal da outra pessoa para você, ela vai falar mal de você também. Isso é certo. Então você tem que estar ali. Vamos orar, vamos interceder junto. Então, se for para esse objetivo, amém. É abençoador. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre os cristãos. Tito 3,10. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Então, você viu que não houve mudança, muitas vezes você até corrigiu, você falou, e ela continua ainda nesse caminho, então evita, porque não vai ser bênção. Eles podem se enfurecer e deixar seu grupo ou igreja a serem enfrentados por causa de suas ações, que semeia a discórdia. Mas a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. Então é aquela coisa, tem pessoas que falam assim, eu não vou mais para a igreja porque lá dentro da igreja eu encontrei pessoas que trouxeram discórdia, briga, entendeu? Que trouxeram muitas vezes a maldade, a fofoca. É claro, isso não tem como. Mas eu não posso usar isso também como desculpa, porque a comunhão da igreja, a comunidade é muito mais importante do que qualquer indivíduo. Aquela pessoa ela vai prestar conta com Deus. Mas você deve entender que aquilo que Deus quer que a igreja cresça sadia, isso é muito importante. Para a gente encerrando, formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. É o que acontece hoje. Nós estamos aqui fazendo os cultos através das lives. E a maioria dos membros da igreja, a gente não tem muito contato hoje presencial. Mas Deus é testemunhas que eu estou sempre ligando, estou sempre perguntando, estou sempre me preocupando. E muitos deles também, graças a Deus, pastor, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. E isso é gostoso, isso que faz toda a diferença, entendeu? Nessa troca, né, mútua. Relacionamento exige tempo, é aquela coisa, você tem que parar para ligar, para perguntar, e muitas vezes aquela hora você queria estar descansando, queria fazer outra coisa, mas exige tempo. A Bíblia nos diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo,
o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação. Hoje, como eu disse, a gente não pode estar na congregação paredes, juntos aqui, por causa da pandemia. Mas a gente pode estar junto no momento das lives, no momento da ministração da palavra. Podemos estar juntos na oração, na intercessão. Não é, ele diz assim, não é costume, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? A vinda de Cristo. Então eu não posso deixar a congregação, não posso deixar de estar aqui tendo essa comunhão, de se alimentar da palavra, de buscar o Senhor. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Então essa reunião que nós estamos fazendo aqui é abençoador. As lives da Uma Vida com Propósito, a gente talvez não tenha um horário certo, mas o horário que nem da tarde, que é a live que nós fazemos da oração e também uma lição, que nós temos, né, cada dia uma lição, aí tem um horário definido, que é das 18h10 às 18h30. Já os cultos nossos é quinta, das 20 às 21 e domingo, das 9 às 10 da manhã, é outro horário também definido. Então dá para ter aquele momento, não, eu vou estar ali junto, participando, e isso é muito bom. Vamos aqui. É por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma única pessoa falar, ok? Então lembrando que aqui hoje nós estamos usando isso aí, né, para falar, mas é quando você liga, quando você se preocupa, quando você muitas vezes fala com a pessoa, deixa ela falar com você, é onde há essa comunhão tão importante para o crescimento. É isso que a gente faz também, muitas vezes, como eu disse, a gente liga para os irmãos, a gente conversa, e isso é gostoso. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade. Não, mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Então aquela coisa, quando eu quiser eu vou assistir o culto na quinta, eu vou estar ali junto. Não. Não é quando tiver vontade, porque se for ter vontade, talvez nem tenha. A carne, ela é terrível. Mas eu tenho que saber que aquilo lá que eu faço de estar junto é promovendo a minha saúde, o quê? Espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Olha lá, todos os dias. Regularmente eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos na casa para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos 2,46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma igreja pequena, recomendo que se faça um pacto entre todos, o qual inclua as 9 características da comunhão bíblica. A primeira dela, partilharemos nossos verdadeiros sentimentos, que é a autenticidade. Segundo, incentivaremos uns aos outros, é a reciprocidade. Terceiro, apoiaremos uns aos outros, que é a compaixão. Quarto, perdoaremos uns aos outros, que é a misericórdia. Quinto, falaremos a verdade com amor, que é a sinceridade. O sexto, admitiremos nossas fraquezas, que é a humildade. O sétimo, respeitaremos nossas diferenças, que é a cortesia. O oitavo, não fofocaremos, que é o sigilo. E o nono, e faremos do grupo uma prioridade, uma constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo porque comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar independentes. Vou repetir. Quando você olha a lista de características que nós acabamos de falar, ok? Torna-se evidente o motivo porque comunhão é tão rara.
porque ela significa desistir do nosso individualismo e da nossa independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos prepara para o céu. E assim então nós encerramos o 19º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para a reflexão: comunidade exige comprometimento. Um versículo para memorizar: nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Significa que temos de dar nossa vida pelos outros irmãos. 1 João 3,16. E uma pergunta para meditar: como posso, hoje, ajudar a criar a característica de uma comunidade verdadeira em minha igreja? Ou seja, o meu grupo. Como que eu posso fazer? A começar por mim, a depender de mim. Como que eu posso, então, estar nessa comunidade, sendo esse canal de bênção? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor e louvado seja o nome do Senhor por mais um capítulo. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui realizando esse 19º capítulo de 40. Nós sabemos, ó Deus, que é uma jornada, mas que nos edifica, que nos fortalece. E obrigado por essa pessoa que está assistindo juntamente comigo. Que o Senhor continue falando a esta pessoa, trazendo entendimento, compreensão, trazendo cura, trazendo restauração. Ajuda, Senhor, ó Deus, que haja tudo isso que nós aprendemos, a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão, a misericórdia, a sinceridade, a humildade, a cortesia, o sigilo e a constância em cada coração, para que possamos crescer fortes e vidas lá fora possam nos ver e desejar também, ó Deus, ter o que nós temos, que é uma comunhão íntima e verdadeira. Alegre este coração, venha renovar as suas forças, e isso também está incluindo na família, incluindo no trabalho. Coloca por terra todas as adversidades, todos os problemas, traga cura, traga libertação, angústia saia, tristeza saia, opressão saia, e que haja, Senhor, ó Deus, a manifestação da tua glória, que esta pessoa se encha do teu Espírito Santo, perdoa os seus pecados e que ela esteja também perdoada e agraciada e edificada na tua palavra. Renova suas forças e traga, Senhor, ó Deus, cada dia mais entendimento do teu propósito. Livra ela de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que você lança contra esta pessoa, saia. Todo espírito de cegueira espiritual, saia. Todo falta de entendimento, saia. Compreensão da palavra de Deus, saia. E que haja, Senhor, a sabedoria do alto, dos céus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, e mais uma vez agradecendo você, lembrando, se você puder, é claro, nós estamos fazendo esses lives, porque nós não estamos tendo culto presencial. Se você puder ajudar, nós temos uma conta no Banco Itaú, e a sua ajuda é de suma importância. Nós temos lá, está no nome da Igreja Batista Eulam, Igreja Batista Eulam, o código para transferência, o TED, é o 341, agência 0144, conta 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Unidos nós somos mais fortes. Deus abençoe, fique com Deus e que a graça do Senhor esteja sobre você. Em nome de Jesus. Amém.